Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos estar resolvendo uma questão que é um desafio, tá? Essa questão foi adaptada de uma questão da OBMEP. Numa prova de matemática, o valor de cada questão é igual à sua posição na prova. Por exemplo, 1 ponto para a questão 1, 2 pontos para a questão 2, 3 pontos para a questão 3, 4 pontos para a questão 4 e assim por diante. Joana totalizou 47 pontos nessa prova, errando apenas uma questão e acertando todas as outras. Qual é a questão que ela errou e quantas questões tinha essa prova? Então vamos à resolução deste desafio, tá? Então estamos diante da seguinte situação. Uma prova, não sabemos a quantidade de questões. O que foi informado é que cada questão vale o valor da sua posição. Por exemplo, se ela acertou a questão 1, 2, 3 e 4, aí eu vou somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Se ela acertou as questões, por exemplo, se a prova tiver 10 questões e ela acertou as 10 questões, então o total de pontos dela será 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Aí eu somo essa sequência de números naturais, tá? Bom, o que nós sabemos é que ela errou apenas uma questão e acertando todas as outras. Com isso, ela totalizou aí 47 pontos. Então vamos colocar essas informações na resolução. O que nós temos de informação é esta aqui, ó. A questão 1 somada com a questão 2, somada com a questão 3, somada com a questão 4, somada com 3 pontinhos, somada com N questões. Isso aí, essa soma nós conhecemos, é a soma dos números naturais, tá? Dos primeiros números naturais. Para isso nós vamos usar este símbolo aqui, SN, símbolo da soma dos números naturais. Para esta soma de um conjunto dos números naturais, nós vamos usar a formulazinha lá de Gauss, tá? Ele apresentou a soma dos termos de uma progressão aritmética. Observe que esses números de 1 até um determinado número que nós chamamos n, esta soma ela pode ser calculada por essa fórmula apresentada por Gauss. Bom, e o outro detalhe é que nós temos aí, ó, esta soma menos a questão que a nossa amiga Joana errou, ela errou apenas uma, tá? Então, o total aqui, ó, SN, menos a questão que ela errou, aí fazendo essas contas eu vou somar todas as questões que ela acertou. Se ela acertou a questão 1 mais 2 mais 3 mais 4, eu somo esses valores e subtraio a única questão que ela errou, tá? O problema aqui é que não sabemos quantas questões tem essa prova e nem qual foi a questão que ela errou, tá? Mas sabemos que se eu pegar essa soma total, tá? Se ela acertou todas menos essa, então eu vou subtrair essa, aí a soma deu 47. Então essas duas informações eu posso garantir que estão corretas, tá? A soma de 1 a n, você vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. O último termo é n, por quê? Porque eu estou considerando a questão 1 como sendo 1 ponto, a questão 2 como sendo 2 pontos, a questão 3 como sendo 3 pontos, a questão 4 como 4 pontos e a última como sendo n pontos, tá? É só somar isso aí. Existe uma formulazinha. Então vamos aqui. Então, esta soma SN menos X vai dar 47. Isso significa que SN vai ser 47 mais X.
Concordam? A nossa soma, esse SN aqui, ó, vai ser 47, foi o total de pontos que ela fez. Ela acertou quase todas as questões, só errou uma. Aí, somando com a questão que ela errou, vai dar o SN. Bom, agora vamos aí ao SN, como se encontrar o valor de SN. Então, para o cálculo do SN, nós vamos usar a formulazinha conhecida, que é conhecida como fórmula de Gauss, tá? O garotinho Gauss, que ele descobriu, o professor mandou ele somar os números naturais de 1 a 100. Ele teve a excelente ideia de somar o primeiro número, que é 1, com o último número, que é 100. Aí encontrou 101. Aí ele percebeu que essa soma de 1 a 100 dá para formar 50 pares, tá? 100 dividido por 2 dá 50. 50 pares, cuja soma é 101. Aí ele pegou 101, multiplicou pelo total de números, que no caso seria 100, só que dividiu o resultado por 2. Por que dividiu por 2? Porque exatamente são 50 pares, tá? Foi agrupando de 2 e 2, então são 50 pares, teve que dividir por 2. Aí ele encontrou essa fórmula aí, ó. Qual é o significado dessa fórmula? Para calcular a soma dos primeiros números naturais ou de qualquer sequência de progressão aritmética, você vai pegar o primeiro termo, que nós chamamos de A1, que no caso aqui, ó, é o 1, e vai somar com o último termo da sequência, tá? No nosso caso aqui, o último termo da sequência é N. Nós colocamos aqui a N, eu já vou explicar por que eu usei lá só o N, não coloquei o AN. Aí vai multiplicar por N, que é o total de questões que a prova tem, e dividir o resultado por 2. Então foi o seguinte, ó. A ideia foi o seguinte. Nós temos aqui o A1, é claro que sabemos que vale, o valor é 1, tá? Então o A1 é 1, aqui ó, temos, deixa eu colocar aqui, o A1 é 1, é o primeiro termo, o segundo termo que eu chamo de A2 é 2, o terceiro termo que eu chamo de A3 é 3, o quarto termo A4 é 4, e o último termo, que é o que nós vamos chamar de AN, o AN é igual a N. Nesse caso, tá? Nessa sequência que começa de 1, ó. 1, 2, 3, 4. Observe que a razão dessa sequência é 1. Ou seja, para encontrarmos o próximo termo, basta somar 1, ó. 1 mais 2, aí eu encontro o segundo termo. 2 mais 1, eu encontro 3, que é o terceiro termo. 3 mais 1 é 4, que é o quarto termo. Pego o quarto termo, que é 4, e acrescenta 1, aí eu vou achar o próximo termo, que é o quinto termo, que é 5, e assim por diante. Então, o último termo nessa sequência, em especial, tá? Porque começa do 1 e a razão é 1, é o próprio N, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, eu estou substituindo o AN, tá? Pelo próprio N, tá? Pelo próprio valor lá. Essa é uma vantagem, tá? Aqui no caso dessa sequência, tem uma sequência especial de razão 1. Caso contrário, não poderia ter colocado esse N aqui. Eu teria que descobrir qual é o valor do AN e para isso existe uma formulazinha também, tá? Não vou colocá-la aqui nesse exercício. Então, o resultado é multiplicado por N. Então, nós vamos concluir o seguinte, ó, que SN menos a questão que ela errou, tá? Então, o total de pontos que tem a prova. Se ela tivesse acertado todas as questões, a resposta seria a soma de 1 até N, seria SN. Porém, eu vou subtrair 1x, que é a questão que ela errou, que pode ter sido a quinta. Se foi, por exemplo, a quinta questão, eu vou subtrair do total SN, eu vou subtrair 5 pontos. Se o x for igual a 8, então eu vou subtrair do total 8 pontos, tá? Porque a questão que ela errou vale a posição que essa questão se encontra na questão. E isso tem que ser igual a 47. Correto? Concordam aí comigo? Então,
Sn é o total de pontos, menos a questão que ela errou, só vai subtrair uma questão, a que ela errou, e ela somou 47 pontos. Então, eu vou substituir aqui, ó, este Sn pela formulazinha lá que eu conheço, que é 1 mais n vezes n sobre 2. Então, eu posso substituir por isso aqui, ó. N que multiplica, aqui o n. N que multiplica 1 mais n, ou n mais 1, tá? Só invertir a ordem aqui, ó. N que multiplica n mais 1 dividido por 2. Só invertir a ordem, mas tá tudo ok aí. Menos x. Isso tem que dar 47. Então, nós substituímos o Sn. Este aqui é o Sn. Este que está de amarelinho aqui, ó. Menos x. Menos x vai ter que dar 47. Então, vamos lá. Continuando nessas informações aí. Então, n que multiplica n mais 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 47. Observe este menos x aqui, ó. Esse menos x passa para o outro lado somando, vai ficar mais x. Isso implica que, agora eu vou pegar o numerador aqui, ó, n que multiplica n mais 1. E vou igualar. Aqui, ó, observem o 2 que está dividindo. O 2 que está dividindo vai passar para cá, ó, multiplicando tanto o 47 como o x, tá? Vai multiplicar os dois, então preste bem atenção aí. Esse 2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando o 47 e o x. Então vai ficar assim. 2 vezes 47 dá 94. E 2 vezes x dá 2x. Então, chegamos a esta conclusão aqui, ó. Que n que multiplica n mais 1 é igual a 94 mais 2x. Agora aqui, nós vamos tirar as nossas conclusões, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. É o seguinte, nós sabemos que n que multiplica n mais 1 menos 94, passando este 94 para o lado de cá, aí eu subtraio, ele está somando, ele passa para antes do igual, subtraindo, menos 94, isso é igual a 2x. Estou deixando aqui, ó, do lado de cá, estou deixando isolado aqui o 2x, porque esse x aí representa a questão que ela errou, e é isso que eu quero descobrir, tá? Quero descobrir qual é a questão que ela errou. Só que aqui, no caso, é o dobro da questão que ela errou, tá? Mas, observem aqui, ó. Quando eu coloco aqui, preste atenção para esse detalhe. Quando eu coloco aqui n que multiplica n mais 1, ou seja, ó, n é um número natural. E n mais 1 é acrescido de 1, ou seja, é o seu sucessor, tá? Então, eu estou multiplicando um número pelo seu sucessor. Só que aqui, ó, na formulazinha que eu mostrei para vocês, esse n que multiplica n mais 1 está dividido por 2. E representa o quê? Representa exatamente a soma Sn, representa a soma. Só que aqui nesse exemplo aqui, ó, quando eu isolei n, que multiplica n mais 1, e passei o 2, que estava dividindo lá para o outro lado, multiplicando o 47 e o x, quando eu fiz isso, eu tirei o 2 daí de baixo. Significa que esse n, que multiplica n mais 1, é o dobro, tá? Ele é o dobro de Sn. Do jeito que ele está aqui, ó, sem estar dividido por 2, ele é o dobro. E esse 94 aqui, ó, é o dobro de 47. Qual o significado disso? Significa que eu estou dobrando a soma total
e estou subtraindo do dobro de pontos que ela fez, tá? Que foi quase todas as questões, só errou uma. Essa diferença vai dar o dobro da questão que ela errou. Isso aí é óbvio, tá? Poderia já começar a questão a partir daqui, ó. Se eu já conseguisse perceber isso aí, ó. Então, a soma de todos os pontos da prova, que é dada por essa expressão aí, ó, n que multiplica n mais 1, tá? Não dividido por 2, porque é o dobro. Menos o dobro da questão do total de pontos que ela fez, tá? Que ela acertou menos a questão que errou, vai dar o dobro da questão que ela errou, certo? Agora aqui nós vamos tirar esta conclusão através de observação, tá? Porque observe que nós temos duas variáveis, o n e o x, tá? Não dá para montar aqui uma equação, tá? Se eu soubesse qual era o valor de x ou qual era o valor de n, tá? Conhecido aqui o valor de x, eu montaria uma equação aqui do segundo grau e encontraria facilmente a resposta, encontraria o valor de n. Mas temos aí duas incógnitas, duas letrinhas desconhecidas. Então aqui nós vamos fazer usando o raciocínio, tá? Eu vou precisar desse entendimento aqui, ó. As questões total da prova, que é n, que multiplica n mais 1, isso aqui, ela tem que ser maior, tá? Maior, tá? O dobro das questões da prova tem que ser maior que o dobro das questões que ela acertou, porque no número de acertos lá que ela acertou, foi descontado uma questão, então é maior, isso é evidente. Então, eu tenho que procurar um número natural, tá? A partir de 1, que está somando as questões 1, mais questão 2, mais questão 3. Eu tenho que encontrar aqui um número natural que multiplicado pelo seu sucessor seja maior que 94, tá? Senão essa subtração aqui, ó, vai dar negativa e essa subtração tem que dar positiva, é claro. Se ela tivesse acertado 100% da prova, aí esse n que multiplica n mais 1 representa o dobro do total, tá? Então vamos lá. Então, por tentativa seria o seguinte, ó. Se você considerar o n igual a 9, aí você vai multiplicar 9 pelo seu sucessor. Quem é o sucessor de 9? O sucessor de n é n mais 1. Quem é o sucessor de 9? 9 mais 1, que é 10. Se eu multiplicar 9 vezes 10, eu vou achar aqui, ó, 90. 90 menos 94, aí eu vou achar uma diferença negativa. Isso não pode ocorrer, tá? Então isso é lógico. Então não pode ser 9. A prova não pode ter 9 questões. Então vou passar para 10 questões. Então vamos colocar aqui, ó, 10 vezes 11. 10 vezes 11 vai dar correto. Menos 94 é igual a 2x. Então eu concluí que o total de questões que essa prova tem é 10, tá? 10 vezes 11 dá 110. Então eu coloco aqui, ó, 110 menos 94 vai ser igual a 2x. Aí ficou fácil, 110 tira 94. Nós vamos achar, ó, 2x vai ser igual a 110 menos 94. 110 subtraindo 94, vamos achar 16. Isso significa que x vai ser igual a 16 dividido por 2. Aí eu vou encontrar 8, tá? Esse 8 aqui é o x, é a questão, tá? Aqui é 2x, dá 16, ó. 2 vezes x dá 16, aqui dá 16, e a metade de 16 é 8. Então, a questão 8 foi a questão que a nossa amiga errou na prova. Ela errou a questão 8. Então, essa prova, ela tem 10 questões. As 10 questões, usando aquela formulazinha lá, ó, você vai multiplicar 10 vezes 11, 110, dividir por 2, você vai achar 55. Ela faria 55 pontos se tivesse acertado todas as questões, porém ela errou uma questão. Ela errou a 8ª questão, ó, se eu subtrair 8, que foi a questão que ela errou dos 55, aí eu vou encontrar os 47, que foram os 47 pontos que ela fez, tá? Então tá aí, ó, a resposta é, ela errou a 8ª questão
E esta prova possui 10 questões. Foi desta maneira que eu resolvi essa questão. É claro que tivemos que fazer aqui uma estimativa aqui, neste caso aqui, nessa conclusão. Tá? Foi assim que eu resolvi essa questão. Se você tem um outro modo de resolvê-la, apresente nos comentários abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar um joinha. Eu aguardo vocês aí numa próxima.